Roteiros e temperos. Oferecimento MB Inconfundível. A cada inovação, uma revolução. Olá, sou Paulo Roque, produtor audiovisual. Neste episódio, o nosso roteiro nos trouxe a este lugar incrível, a Fox. São 35 anos de arte, cultura, cinema, literatura e tantas histórias que fizeram com que este espaço se tornasse sinônimo de ponto de encontro entre amigos. Aqui na Fox a gente encontra sempre um bom livro. A gente pode participar de atividades culturais ou simplesmente tomar um café, porque eles têm um espaço incrível, servem coisas deliciosas. Você já conhece, não resisto e claro que tenho que experimentar alguma das delícias que eles servem aqui. Se tem uma coisa que eu gosto, é uma tapioca com queijo e um cappuccino. Aqui na Fox são imbatíveis. Eu fico feliz com uma tapioca com queijo de manhã, à tarde, à noite, qualquer lugar. E esta daqui, dá só uma olhadinha, olha, bem fritinha, bem crocante. E olha o queijo aqui dentro. Maravilhosa essa tapioca. Maravilhosa. Olha que coisa incrível. Indescritível, é uma das maravilhas que a gente tem aqui. E este cappuccino da Fox aqui, maravilhoso. Inigualável, só na Fox. Gente, vem pra cá, vem pra Fox. Aqui na Fox a gente também encontra pessoas com quem a gente gosta de conversar. Ao meu lado, Alex Fiuza de Mello, cientista social, personalidade marcante dentro do universo acadêmico e que tem propostas interessantes para as soluções dos nossos problemas urbanos da capital. Alex, que legal a gente poder bater um papo aqui na Fox, não é? É um prazer meu. Um cafezinho gostoso, a conversa vai ser boa. Alex, olha só, no teu blog, o Zoom Politicon, do qual, inclusive, eu sou leitor assíduo, eu acompanho, sou teu fã aí desse blog, viu? Você toca num assunto muito interessante. Você faz a proposta de um plano diretor consistente para Belém, voltado para o desenvolvimento, para a sustentabilidade e pautado dentro da realidade contemporânea. É uma proposta utópica ou é um projeto real, economicamente, socioeconomicamente e urbanisticamente possível de ser realizado? Essa ideia do texto ela foi surgindo espontaneamente próximo das últimas eleições para prefeito. Alguns achavam até que eu estava fazendo isso em função de me que seria candidato? Promover como candidato. Não, em nenhum momento foi essa a minha ideia, muito pelo contrário, né? A ideia é que ele disse, bom, eu estou com um pouco mais de tempo agora, recentemente me aposentei da universidade, então vamos começar a colocar no papel. E eu me preocupei em escrever algo que pudesse ser patrimônio da sociedade belemense, da sociedade paraense, e não do partido A ou B ou do político X ou Y, né? Muito menos de partido e assim por diante. Então eu dei uma certa largueza a essas ideias. O que eu digo nesse texto, fundamentalmente, é que Belém há muito tempo carece de uma utopia urbana. Uma ideia do que possa ser uma cidade projetada no tempo. Algo que mobilize a sociedade e ela se identifique com esse projeto. Um plano para Belém do século XXI. Não é um plano burocrático, não é um plano exigido em lei. Existe o planejamento urbano hoje é uma obrigação legal, que não é cumprida como deveria, mas é legal. Mas normalmente esses planos não carregam uma utopia, uma ideia, um ideal de cidade. E o desafio é pensar neste ideal de cidade. O que seria Belém no século XXI?
como é que nós deveríamos conduzir a cidade para se encaixar no século XXI? Que eu não tenho É um dúvida. desafio. Justamente isso, olha só, Alex. Mudar essa realidade atual é um desafio complexo, não é? Sem dúvida. E você, inclusive, você cita que existe a facilidade, a partir do momento que se pense Belém, de criar algumas metas a curto, médio e longo prazo que possibilitem essa transformação da cidade que nós tanto desejamos. Quais seriam essas metas, pelo menos as principais? Eu acho que existem muitas metas que poderiam ser selecionadas. A questão é que qualquer que seja a meta, né, tem que estar dentro de um plano para se chegar em algum lugar. Isso exige um longo prazo. Então não pode ser o projeto de um partido, muito menos de um governo. Ele tem que ser um projeto de sociedade. De várias gerações, talvez. Várias gerações em que os políticos sejam formados nestes valores e a sociedade cobre de cada gestão municipal o avanço desse projeto. Por isso que eu digo que tem que ter um conselho para além de um governo, um conselho municipal com representantes das várias categorias representativas do município. Todo mundo pensando Belém, não é, Alex? Pensando Belém, levar a sociedade a pensar Belém. Porque você cita nesse texto, de forma até bem contundente, que nós vivemos um processo progressivo de decadência social, econômico e urbanístico durante décadas. Como poderíamos dar uma guinada nessa situação? Mudando a política, mudando a educação. Agora, isso seria uma longa conversa. Agora, precisa ter um plano que mobilize a sociedade. Porque os planos ajudam a mobilizar as mentes, mobilizar as ações, as parcerias, né? O que Belém tem que se pensar é que é o seguinte: qual é a metrópole da Amazônia? Belém é Manaus? Isso é uma guerra improdutiva. Isso não é importante se é Belém, se é Manaus, mais população, menor. Isso é da época colonial, né? É uma herança colonial. O que é importante? É que Belém, seja Belém como Manaus, mas aqui estamos falando de Belém, são as duas principais capitais da região mais cobiçada e mais famosa do planeta. E nós não sabemos tirar vantagem disso. Estamos na Amazônia. Quer dizer, o mundo desejaria conhecer a Amazônia, desde que tenha condições para isso. Então nós temos que preparar Belém. Belém não é uma cidade industrial, mas é uma cidade que pode ser de turismo, de ponta e de serviços também, os mais diversos serviços. Que isso aí atrai mercado, isso atrai possibilidades, oportunidades, circulação de bens, de pessoas, de serviços, de oportunidade. Sendo Belém, isso não pode ser tirado dela, ela é o portal da Amazônia, isso não pode ser tirado dela, e está aí uma ideia para Belém, para uma utopia urbana, uma cidade que é o portal da Amazônia, e ao mesmo tempo é a metrópole cultural da Amazônia, isso ninguém tira de Belém. É verdade, nós temos história, nós temos riqueza cultural. Patrimônio, riqueza cultural, história, logradouros, culinária, dança, música e tal, que é incomparável. As pessoas se sentem atraídas por essa riqueza aqui. Agora, isso tem que ser concebido e articulado dentro de um projeto orgânico que faça com que essas coisas emerjam e ganhem qualidade e divulgação proporcional à qualidade que ganham. Para poder você criar uma imagem de Belém, aquilo que ela carrega em si de patrimônio. Claro. Imaterial e material. Porque olha só, Alex, um novo planejamento urbano, através de uma perspectiva mais ampla, nos faria perceber que Belém não é só esse istmo aqui cercado de rios por todos os lados. Nós temos aqui um grande arquipélago que nos cerca. Sim. Nós temos potenciais turísticos enormes para gerar realmente uma indústria do turismo que não é aproveitada. Você tocou num dos pontos que eu gosto sempre de relevar. Belém é uma cidade arquipélago. Não conheço cidade no mundo, não ouvi falar, que tenha 32 ilhas. É verdade. Como Belém tem. Completamente desconhecidas da maioria da população. Não estão integradas a Belém. Então Exato. Ela não aparece como cidade arquipélago. Mosqueiro poderia ser uma viagem de meia hora e ele está integrado à dinâmica da cidade. Poderia ser uma beira de Belém, não é. É verdade. Tem um distanciamento que ele fica desintegrado de Belém. E aquilo é uma joia. Uma praia de rio que tem onda, isso é um atrativo em si. Completamente exótico. Desde que você se desloque de ônibus, de barco, está em meia hora.
Mas não em 1h30, 2 horas, como é hoje em dia. Isso está Enfrentando totalmente... vários problemas de infraestrutura no trânsito que nós temos aqui, Entendeu? que tornam inviável isso. E as outras ilhas também que estão aqui em frente, são inúteis do ponto de vista turístico, dos serviços e assim por diante. Você tem as populações ribeirinhas, ok, mas não está integrado dentro de um projeto orgânico de capital. É unânime a opinião da maioria das pessoas, que todo mundo diz isso, que Belém ela deveria ter mais janelas para o Rio. Outro dia mesmo eu estava conversando sobre esse assunto com o meu amigo Márcio Beleze, da MB Capital, que é uma empresa que tem uma visão de futuro para Belém. E nós estávamos comentando que não existem investimentos para modernizar Belém no sentido de criar empreendimentos em áreas degradadas da cidade, como por exemplo a Orla. Poderiam ser construídos condomínios residenciais, centros comerciais, criar espaços com saneamento para esporte, para lazer, que beneficiariam talvez a população mais carente da cidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu concordo e vou mais longe, né? Belém tem uma vantagem, né, que poucas cidades têm. Belém praticamente não precisa criar nenhum logradouro novo do ponto de vista do patrimônio. Essa ideia é boa, porque você expande as condições urbanas favoráveis e assim por diante. Mas o patrimônio que Belém já tem de logradouros é suficiente. Você pode ir em qualquer capital do Nordeste, qualquer capital do Sul e assim por diante, você não tem a riqueza de logradouros, no máximo se emparelha. Mas lá eles cuidam. Exatamente. É diferente. Exatamente. É diferente. Então, você, em vez de estar inventando muita coisa, você tem que revitalizar e ressignificar, dando qualidade aos equipamentos que nós já temos. Vou pegar 2 exemplos. Cidade Velha, que é o centro histórico da capital. Aquilo ali é uma lástima. Aquilo ali é um patrimônio maravilhoso, que podia ter todo integrado com bonde, com boas calçadas. Com espaços culturais, barzinhos, restaurantes. Você integra a Praça do Carmo, a Praça da Sé, é uma coisa maravilhosa, aquela possibilidade de revitalização de tudo aquilo. Aquele casario, ele é espetacular. Casario, João Alfredo ligando tal. O que nós não podemos nos esquecer é o seguinte: Belém não é uma cidade industrial. Então ela vai viver de quê? De turismo e de serviço. Então, investir em turismo, fazer corredores turísticos de qualidade, ruas bem cuidadas com calçada, iluminação, limpeza, segurança, interligando todos esses logradouros com qualidade, ainda que o resto fique fora, e colocando uma empresa especializada para gerenciar isso, não a prefeitura diretamente, uma organização social que é criada para isso, ou várias que são criadas para isso, para cuidar desses lugares, dando essa qualidade toda que eu acabei de dizer, você transformaria Belém sem precisar construir. E essa proposta nada. É uma solução de curto prazo. Claro, é uma coisa que não é difícil de ser feita. Aí você atrai os dólares, você atrai os ienes, você atrai os euros, você atrai todos os recursos para poder o quê? Ter os desenvolvimento. Para o desenvolvimento. De forma sustentável. De forma sustentável. Porque saneamento básico é por programa nacional, você tem que investir. O maior problema de Belém é o saneamento básico. Mas os bairros de periferia têm que ter dinheiro que entre para isso. Além dos programas nacionais, tem que ter recursos que são canalizados. É através do turismo e serviços. Então nós temos que ter bons serviços, inclusive por causa do turismo. Não adianta você ter um bom restaurante onde o garçom serve mal, onde os gerentes servem mal, os hotéis também não. Você tem que qualificar as pessoas. Você cria um polo turístico de ponta, colocando em relevo o patrimônio cultural, metrópole cultural da Amazônia que Belém tem. E aí você dá o pontapé inicial para criar uma outra mentalidade, um outro sentimento de pertencimento na própria população e gerar até um belemismo, um orgulho de estar em Belém. Que a população, quando passa a acreditar no projeto, ela mesmo passa a cuidar. Essa parte eu acho que não existe esse sentimento de pertencimento, porque as pessoas não estão mais se identificando com a cidade. Eu acho que esse é um dos problemas. Já falaste umas 2 vezes aí sobre a questão que nós não temos um parque industrial. Bem, Cidade das Mangueiras, outrora metrópole da Amazônia, tu te referes com essa expressão. Era conhecida assim, né? Já fomos, né? Já fomos. Mas olha só, tu dizes também, nesse teu ensaio, que Belém tem tudo para se transformar em um forte polo metropolitano amazônico. Sim. O que é que precisa ser feito ou como isso pode ser feito? É através da indústria do turismo? É através do bioturismo, da bioindústria? É a tal da bioeconomia? Porque nós temos potenciais fortes. É tudo junto, porque Belém é a cidade de todo o trópico úmido mundial, em torno do Equador,
que tem maior quantidade de instituições de pesquisa e de pessoal qualificado de todo mundo, no trópico úmido. Então você não tem um parque de pesquisa e de educação superior como Belém tem em nenhuma cidade, muito menos da Amazônia. Nem Manaus chega ao ponto que Belém está. Está longe disso. Belém é a única cidade que tem um parque tecnológico em toda a região amazônica. Né? Em todo o mundo tropical, provavelmente, no máximo, tem 2 ou 3 no mundo inteiro, dentro da zona tropical. Né? Isso é um patrimônio. É verdade. Agora, se Belém não tem indústria, pode vir a ter no futuro que é a bioindústria, que é uma indústria altamente verticalizada, que é baseada em conhecimento, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E Belém tem capital humano para isso, desde que tenha incentivo para tal, desde que sejam atraídos os empreendedores para isso. Porque a matéria-prima está aqui, ela tem que ser usada aqui, o conhecimento tem que ser gerado aqui. E depois você exporta. Por outro lado, Belém é um portal de exportação, o mais próximo dos principais mercados do mundo. Essa localização estratégica de Belém é incrível. É incrível. E ela é muito mal aproveitada. Mal aproveitada. Se Fortaleza está tão perto de Belém da Europa, mas Belém está mais perto do Caribe dos Estados Unidos que Fortaleza. Está mais perto da Ásia, porque você chega na Ásia através do canal do Panamá, tá certo? Então você tem que ter essa visão de conjunto do potencial de Belém, do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do potencial industrial, de conhecimento, assim por diante, para ter um projeto e construir uma utopia para Belém. É essa integração, né, que está faltando nos gestores, que está faltando a sociedade debater, que está faltando na criação de um grupo de inteligência que sustente isso. E um conselho de representantes dos vários setores da cidade que se acostumem a debater Belém, a trocar ideias. Quando os nossos primeiros urbanistas, no final do século, ainda na época da borracha, final do século XIX, início do século XX, que isso aí mais expresso na figura de Antônio Lemos, que abriu novas ruas, criou novos bairros, pensou Belém no futuro. Eles pensaram, Belém vai ser uma Paris na América, para atrair quem? O mundo inteiro para a Amazônia. Eles pensaram grande. Os nossos políticos hoje pensam desse pequeno. Não tem utopia, não tem projeto. Sabe por que não tem projeto? Porque não tem amor pela cidade. Tem amor pela sua reeleição. Esse é um ponto importante. Então a política só pensa em reeleição. Eles não pensam na Belém para gerações futuras. Quem só pensa no poder não pensa em projeto de sociedade. Exato. Não pensa em projeto de sociedade. A causa tem que ser a sociedade. O poder é um serviço, é um meio. Quem inverte essa lógica jamais tem um pensamento grande que possa espelhar e conduzir uma sociedade para algum futuro. Né? Então é isso que está faltando. Alex, quero te agradecer pela participação no nosso programa. Sabe que o nosso tempo é curto, é um pouco mais dinâmico. Mas olha, se com um cafezinho o bate-papo já foi bom, eu vou já desde agora fazer um convite para que no nosso próximo encontro a gente possa tomar um vinho. Que aí, quem sabe, com o vinho a conversa pode tomar outros rumos, se aprofundar mais. E papo bom é assim, é aquele que a gente fica com vontade de se encontrar novamente para continuar aprofundando a conversa. O convite está aceito. Tá bom? Tá bom, então, muito obrigado. E vocês aproveitem, entrem no nosso Instagram, mb_capital, onde vão encontrar conteúdo exclusivo e podem também assistir outros episódios que estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Siga, curta, compartilhe, comente. MB apresentou Roteiros e Temperos, uma jornada gastronômica cheia de histórias e descobertas.